Muita, minha amiga. Demais. Quero comer tudo que apareceu. Meu Deus, ele tá se escondendo. O que será? O que será que aconteceu? Frio. É o frio, né, gente? Já falaram pra gente lá na coordenação. Ele tá parecendo um ursinho de pelúcia, não tá? Eu tô de esquimó hoje, Esse amiga. meu amigo. Ai, é tão gostoso, tão quentinho esse gostoso moletom. mesmo, né? Ai, Pode me adorei. abraçar, amiga. Fica à vontade. Posso, vou ficar assim, ó. Uma ótima semana pra você que tá assistindo Falando Nisso. Um beijo no seu coração. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde dia pra não. Carol. Boa tarde pra você que tá em casa também. Que delícia, né, gente? Esse friozinho. Eu confesso que eu não gosto muito de frio. Eu não gosto. Eu sinto muita fome. Você sente fome? Não, eu sinto frio mesmo. Nossa, e também o frio. Demais. Ai, que Minha raiva, mão fica tão gente. gelada, gente, que eu tenho vergonha de dar a mão pras pessoas, Deixa eu sabe? ver. De cumprimentar. Olha, tá gelada Não é? mesmo. Fica com a mãozinha aqui, então, amiga, Isso. enquanto a gente vê o que vai ter no programa. Vamos lá. O Falando Nisso Band está no ar. Saúde do coração fetal, exames para prevenir doenças graves. Esses são os equipamentos que fazem o ecocardiograma fetal. O exame é recomendado para todas as gestantes. É através dessas imagens que são verificadas possíveis alterações na estrutura e na função do coração. Café requentado causa oxidação e pode fazer mal. Quando a xícara esvazia, o pessoal vem aqui para a cozinha e se serve na cafeteira. Acontece que ela fica ligada o dia inteiro e o café é requentado. Inteligência artificial. Europa avança na regulamentação. As ferramentas de inteligência artificial serão classificadas conforme seu nível de risco, que vai de baixo a inaceitável. Quanto maior a preocupação sobre o aplicativo, maior será o controle que as empresas deverão seguir. Emitiam boletos falsos. Golpistas usavam site fake de seguradora. Os golpistas abriram uma empresa de fachada com um nome bem parecido ao de uma seguradora conhecida. Depois de ter acesso a dados privilegiados das pessoas, toda vez que um cliente da seguradora precisava de uma segunda via de boleto, a quadrilha enviava um código de pagamento muito parecido com o original. E no estúdio vamos conversar sobre tratamento e cura para doenças do sangue. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio. O Falando Nisso Band começou. E a gente começa a nossa semana sempre com uma mensagem para acalentar seu coração, para de repente te dar um puxão de orelha. Verdade. Mas essa é boa. Seguinte, aproveite os momentos bons. Se tudo está bem com quem você ama, você está bem também, então desfrute disso. Pois é, a gente tem que aproveitar esses momentos, esses dias, para abastecer o coração com gratidão e paz, porque a vida, gente, ela é boa, especialmente quando tudo tá bem. Então, aproveite, né? Que a gente sofre tanto, não tem porquê, gente. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Respira fundo, toma um E gás. seja feliz. Seja feliz. Delícia, né? Simples assim. Olha só, tá a fim de um kit, gente. Esse kit é gigantesco, viu? É da Polipet. Opa! E essa fotinho daí é da Sicredi. Vou Isso. falar dela então primeiro, pode ser? Pode pôr, amiga, não tem problema, a gente inverte aqui. Coloca pra mim então. Aqui a gente faz assim, ó. É isso não mesmo, precisa, olha. não precisa de roteiro, não. Corre lá, gente vai e graças a faz. Deus, né, amiga? Olha, você vai lá, curte a fotinho, marca 2 amigos pra você concorrer essas 2 cadeiras da Sicredi. Tem que seguir o @Sicredi Vanguarda também. Aí esse prêmio vai ser dia 31 que a gente vai fazer o sorteio, que é o último dia do mês. Bom, a gente vai falar da Polipet, depois a gente mostra a foto, mas é um kit bem grande que também você pode Vou abrir participar. O sorteio vai ser também no final do mês, e aí você tem que marcar 2 amigos por comentários, curtir também a nossa foto na internet, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Perfeito. Vamos mostrar o resultado? Vamos sim, Você da quer enquete. mostrar antes? A fotinha que achei. Aqui, Tá bem aqui pra pronto. vocês, ó, gente. É a primeira fotinha em destaque que a Águida tava comentando. Olha quanta coisa, amiga. Bastante, gente. Muito legal, Tem né? potinho de ração. Tem um monte de coisa. Tem. A gente e juntou aquele ali, vários, ó. entendeu? Tá vendo esse potinho preto? Vou É aumentar pra pessoa de ótimo casa pra quem ver. tem pet. Ah, isso Sabe daqui. por quê? Você consegue dosar exatamente a quantidade necessária pro seu bichinho, pra dar ração. E sabe o que é legal também? Porque ele não desperdiça, amiga. É, isso aí. Perfeito. Tá aqui então, gente. É a primeira fotinho pra vocês, salva lá. Enquete que a Águida pediu. Vamos lá, primeira perguntinha pra vocês. Você sabe que é leucemia? 85% comentando que sim. E a segunda pergunta, que também você pode votar. Você conhece os tratamentos? Aí sim, 67% dizendo desconhecer os tratamentos, né?
Segunda-feira é dia de falar então sobre saúde com o nosso convidado de sempre, que é o Hospital Pio XII, referência em oncologia no Vale do Paraíba. Hoje a gente vai receber o coordenador de serviços de hematologia, né, amigo? Pois é, o doutor Evandro Rosa, seja muito bem-vindo, doutor. Que bom ter você aqui. Boa tarde, obrigado. É uma honra para mim também. Vamos entender quais são essas doenças, doutor, que são tratadas pela hematologia na área oncológica especificamente? Claro. A oncohematologia, ela é uma especialidade que trata dos cânceres, dos tumores de origem na medula óssea. E acho interessante sempre a gente falar o que é a medula óssea. Ótimo. A medula óssea é a fabriquinha, a fábrica do sangue. O sangue sai dali. Onde ela fica localizada? Muita gente acha que a medula óssea fica localizada na coluna e confunde com a medula espinhal. E não é isso. A medula óssea é um líquido gelatinoso, é um órgão, não é sólido, fica dentro dos ossos, principalmente dos ossos chatos, que a gente diz, as vértebras, a bacia, as costelas. Isso que a gente está vendo seria o quê, doutor? Seria a produção do sangue na medula óssea? Nessa animação a gente vê dentro da medula óssea, em vermelho ali os glóbulos vermelhos, um vaso sanguíneo ali, passando dentro do osso, e essas células vão entram no vaso sanguíneo. Ótimo. E ali foi representado com uma célula com um tom mais escuro, em marrom, uma célula leucêmica, uma célula tumoral. Você repara que ela sai de dentro do osso e se mistura às células normais do sangue, que são os glóbulos vermelhos, e esses menorzinhos que são os brancos, né? E com isso, essa célula tumoral cai na circulação. Leucemia vem de leucos, que é branco, e hemos é sangue. Então, é um tumor da célula branca que circula pelo sangue. Então, daí vem a origem da palavra. Né? Da palavra é um tumor leucemia. dos glóbulos brancos, o câncer dos glóbulos brancos. E, doutor, quais são, então, os principais sintomas, né, causados pela leucemia? Bom, você imagina que a medula óssea produz basicamente células vermelhas que transportam oxigênio para o nosso corpo todo. Ela produz células de defesa, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, que a gente aprendia no passado, fazem a nossa defesa. E produz uma terceira célula, que é a plaqueta. A plaqueta é o que estanca sangramentos, quando você se machuca, quando se fere. A leucemia, ela ocupa a medula óssea, então você tem uma deficiência na produção de glóbulos vermelhos, você vai ter sintomas de anemia, de cansaço, dor de cabeça, queda no rendimento físico, taquicardia, palpitação. Você vai ter diminuição da produção dos glóbulos brancos normais, então você começa a ter uma deficiência imunológica. Então vão surgir infecções não usuais. Um jovem aparece com uma pneumonia grave, uma pessoa vai fazer a unha e tem um ferimento na cutícula, aquilo vira uma infecção da mão inteira. Então são infecções não comuns, né? Atípicas, e também compromete a produção de plaquetas. Então a pessoa começa a ter hematomas, sangramentos espontâneos, nariz, boca, petecas, manchinhas vermelhas. Então basicamente os sintomas são da deficiência dessas três células: a anemia, a deficiência imunológica, a leucopenia e a plaqueta baixa, sangramentos. Então esses são os sintomas que a pessoa pode apresentar em geral, né, doutor? Pode ter sintomas gripais também, febre, mas é muito inespecífico, né? E também não vai se assustar, gente, se você está com gripe, porque agora nessa época de ano é comum ficar gripado, é o que né, mais doutor? tem. É o que mais tem, aí a pessoa já de repente fica assustada, né? Doutor, vamos pensar então nos tipos de tratamento, mas pensando especificamente também no Hospital Pio XII. Como que vocês tratam? Você falando que é um câncer, então, que surge na medula, o tratamento é direto na medula ou é no sangue? O tratamento, a gente usa medicações, são quimioterápicos, né? São medicações que elas são infundidas pela veia, mas elas entram na circulação sanguínea e vão até dentro do osso, onde tem a célula tumoral. E lá elas eliminam essa célula tumoral. Hoje, nós estamos em 2023, houve grandes avanços na terapia dessas doenças hematológicas. A gente tem várias categorias de medicações novas. A gente pode falar um pouquinho mais para frente também da terapia que é o transplante de medula óssea, o Pio XII faz também desde 2004. Estamos com mais de 640 pacientes atendidos já, transplantados desde então. Bastante, né? Nossa. E as taxas de cura da doença passaram dos anos 90 ali. Você tinha uma taxa de cura de 15% a 25%, relativamente baixa, né? De leucemias. Hoje a gente cura mais da metade dos casos. Com esses quimioterápicos, o transplante de medula. O Hospital Pio XII atende toda a região do Vale do Paraíba aqui, principalmente o município de Joseense, mas atende também o transplante nosso, atende o Vale todo. Então é uma doença cujas terapias avançaram demais nos últimos 15 anos, né? Doutor, você levantou um ponto que eu fiquei curiosa. Por exemplo, a anemia muito severa pode ser um sinal de alerta? Ou anemia e leucemia são coisas diferentes?
Essa pergunta Ou anemia pode virar câncer? É cotidiana, todo mundo se preocupa com isso. A anemia não vira câncer. Mas a leucemia, como ela atrapalha a produção de glóbulos vermelhos, a anemia faz parte de um conjunto de achados que você tem no paciente com leucemia. Só que você olha o exame da pessoa e vê que ele não tem só anemia, tem outras alterações também. Então, se você está assistindo e tem uma anemia por carência menstrual, por carência vitamínica, por excesso de menstruação, porque operou o estômago, enfim, por hipotireoidismo. A anemia tem inúmeras causas. Não é leucemia, tá bom? É bom falar, né? bom Anemia falar não isso. vira leucemia. Existem outras alterações no exame de sangue que vão indicar isso. Num conjunto de achados que a gente tem no diagnóstico de leucemia, tem a anemia. Entendi. Mas a anemia comum que a gente vê no dia a dia, que é 99% dos casos, é uma coisa muito mais Não simples tem de a resolver. ver. Perfeito, doutor. Só para eu tirar uma dúvida, doutor, porque o doutor comentou que geralmente, eu não sei se é geralmente ou sempre, se começa a célula cancerígena na medula, cai para a corrente sanguínea e aí acaba espalhando, né, doutor? Isso. Mas o tratamento, então, não é diretamente feito na medula de primeira. Quando que vocês optam pelo transplante de medula óssea? Quando tem que chegar nesse ponto? Como a medula ela é um órgão muito vascularizado, você faz o tratamento pela veia e esse fármaco, essa medicação, ele vai naturalmente penetrar ele a chega medula. lá. Vai chegar lá rapidamente. Ótimo, tá bom. E ali você ataca a célula tumoral. Entendi. Quando a gente indica um transplante de medula óssea numa leucemia, quando a terapia convencional falha, evidentemente, ou também a gente tem exames onde você analisa a parte cromossômica do paciente. E determinados achados, a gente estuda cromossomos lá no ginásio, no colégio, hoje em dia não se fala mais, né? Não se usa esses termos, No mas eu segundo grau, só terceiro grau. denunciei minha idade. É normal, doutor. A gente já faz isso aqui todo dia. Quando a gente faz o diagnóstico de leucemia, Não é nós colhemos exames de medula e, dependendo do exame da medula, em alguns pacientes a gente tem achados que predizem uma chance grande de falha. Então, nesses poucos casos, a gente já indica o transplante logo depois da químio. Mas, via de regra, vamos pensar que assim, você fez a quimioterapia, não deu certo, você indica o transplante de medula óssea. Aí a pessoa precisa dar um reset na medula e eu preciso de uma medula de outra pessoa. Ótimo. Doutor, a questão da medula óssea, acho que gera muita curiosidade, é importante a gente falar aqui, então a gente pode fazer um bloco só falando sobre o transplante de medula óssea, Excelente. lembrando que o Hospital Pio XII já tem mais de 600 transplantados, Sim. né? Desde 90 e quanto? Desde 2004. Ah, desde 2004. Começamos ali, fazemos uma Né? média de Incrível, 3 a né? 4 transplantes ao mês. 3 a 4 transplantes Sim. ao mês. Ao mês. Interessante, Demais, né? né? Então a Nino? gente já volta com o doutor, então, com essa sugestão também da Águida para a gente fazer um bloco só sobre esse tipo de transplante. Bora para as nossas notícias? A gente vai falar com você que está se preparando para ser mamãe. Exames no bebê antes do nascimento ajudam a prevenir problemas graves, como, por exemplo, doenças do coração. Falta um mês para o Anthony nascer e hoje a Janira descobriu que está tudo certo com o coração dele. Tirar uma dúvida, uma agonia que a gente tem, né? Porque mãe sempre vai ter uma afliçãozinha. Foi muito bom mesmo. 400 gestantes a partir do 5º mês passaram pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. O hospital é referência no tratamento de doenças do coração e promoveu uma ação gratuita para a realização de exames cardíacos preventivos. Esses são os equipamentos que fazem o ecocardiograma fetal. O exame é recomendado para todas as gestantes. É através dessas imagens que são verificadas possíveis alterações na estrutura e na função do coração. A busca dessas cardiopatias, dessas alterações cardíacas, deve ser feita independente da presença de fatores de risco. Quando um diagnóstico aponta algum problema, um novo exame é marcado. Nos casos mais graves, em que é necessária uma cirurgia, técnicas permitem a operação ainda dentro do útero. Nós temos que identificar esses casos, hierarquizar aquelas que são mais importantes, planejar o nascimento desses bebês para que sejam atendidos imediatamente. Em algumas situações até é possível se tratar intraútero. Ou com medicamentos, como por exemplo o coração está batendo rápido demais ou lento demais, se usa remédios para isso. Ou então até com procedimentos para dilatar válvulas que estejam fechadas e coisas assim. Aqui as mães também recebem atendimento psicológico, além de dicas nutricionais e acompanhamento. A Sabrina saiu aliviada. Está tudo certo com o coraçãozinho da Laura. Estou bem mais tranquila de saber que ela está bem, que vai vir com toda a saúde do mundo aí para ficar com a gente.
Dá um alívio quando a gente faz o exame e tá tudo certinho. Tira um que peso. Olha, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar sobre o café. Quem não gosta de um café, mas fresquinho, né? Fresquinho, gente, porque olha, café requentado ninguém merece, né? Cara. Além de muitos não gostarem como eu, faz mal, sabia? Então a gente já explica pra vocês o porquê. Não sai daí que a gente já volta. O Conexão Diamond, gente, ele é considerado o melhor evento do país, focado na essência, liderança e empreendedorismo feminino, ou seja, para você, mulher. Então, aconteceu dia 11 e 12 de maio, um evento idealizado por uma querida nossa aqui, né? Tatiane Lunca, CEO do grupo Projeto Digital e do EBEM, é assim, né? Isso empresária, empreendedora, educadora, mentora e também empresária e palestrante internacional. A gente recebe, então, a Tatiana agora. Seja muito bem-vinda. Eva, obrigada. É um privilégio estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Muito bom. Ainda mais para comentar, né, amiga, dessa importância do empreendedorismo feminino. Qual que é a importância de uma mulher ter como referência outra mulher que já está no mercado arrasando? Legal. Esse evento tudo surgiu porque nós, mulheres, né, principalmente aí com 30 a mais, a gente não tem essa referência de liderança masculina no início. Aliás, a gente só tem a referência masculina, a gente não tem a feminina. E o que a gente trabalha é essa nova era da economia feminina, né? Como você pode empreender mais, melhor, com vieses totalmente femininos, sejam eles de cocriação, de compartilhamento, de fazer junto. Então, esse evento ele é considerado, né, o maior encontro de empresárias, passaram por lá mais de 700 mulheres, e são 2 dias, 20 horas de conteúdo mesmo, aprendendo tudo sobre liderança, inspiração, né, como você pode fazer um negócio com lucro, felicidade e também se priorizando. Por isso que a gente trabalha essa questão de essência, liderança e várias ferramentas de gestão empresarial. E sobre o empreendedorismo, nós temos muito poucas referências de mulheres que chegaram lá, né? Geralmente, a gente tem muitas nano e pequenas empreendedoras. Agora, de fato, grandes empreendedoras são poucas. Então, a gente acaba colocando todas elas no palco para, sim, você aprender com outras empresárias que já fizeram caminho. Porque se já fizeram caminho, não é teoria, né? São pessoas que fazem, estão ali no dia a dia. Então, é bem legal, é um evento de educação empreendedora, onde as mulheres elas saem transformadas. Primeiro, porque a empresa é muito reflexo da dona. Então, se a dona está bem, se ela tem os princípios, os valores muito bem definidos, ela reflete isso para o seu negócio. E acontece que a gente está vivendo um momento que as mulheres estão muito cansadas, né? Porque existe toda essa economia do cuidado também. Então, a mulher cuida das crianças, cuida da casa, tem a economia dos idosos, né? Cuida dos idosos, dos doentes, tem que cuidar do negócio e tem que arrumar um tempo para cuidar de si. Então, a gente criou toda uma metodologia que, se organizar direitinho, dá super certo. Você acabou de responder talvez a minha segunda pergunta, que eu fiquei imaginando assim, poxa vida, ela lidar tanto com essas mulheres, tem um contato direto. Quais são as principais dificuldades que você ouve dessas mulheres que são empresárias e que querem, claro, se tornar grandes empresárias, né? Empresárias de sucesso? Legal. Primeiro, a gente precisa trabalhar muito essa questão do investimento, né? Muitas vezes, quando a mulher ela vai procurar capital para fazer o seu negócio, não tem tanto no mercado. Então, a gente trabalha muito dentro disso. Segundo, que é organizar o tempo mesmo. Eu acho que isso é precioso, a gente saber organizar o nosso tempo. Né? Porque, às vezes, você se dedica mais à empresa, mas esquece do outro lado familiar, aí o familiar interfere na empresa. Aí a balança pesa. Meu Deus do céu. É isso. A gente fala muito sobre a metodologia 888, que é uma delícia e que, geralmente, as alunas falam que dá muito certo, né? A gente já utiliza há muito tempo. Que é 8 horas de trabalho, efetivamente, alta performance, porque o telefone, o celular, hoje a gente tem muito, né, vários aspectos externos que acabam roubando o nosso tempo, que não torna um tempo de alta performance, não é um tempo de qualidade de produção. Então, é 8 horas de trabalho, 8 horas para você ter o seu lazer, seja cuidar dos seus filhos, cuidado da casa, né? O seu autocuidado, academia, alimentação, enfim, amigos, network, marido e tudo mais.
e 8 horas de descanso. Ah, bom, de sono. É natural, Ai, meu Deus, é natural. Eu falei, será que ela vai falar do sono? Não é? E é necessário, né? Claro. Porque hoje as pessoas falam muito dessa questão e a gente brinca, né? A gente fala que existe a era do patriarcado e a era que a gente está entrando agora do matriarcado com esses viés muito mais princípios femininos. Então, aquela questão, olha, vai lá, enquanto eles dormem, você trabalha, a gente não acredita nisso, a gente acha isso péssimo, porque sim, precisa descansar, Claro. né? Precisa você colocar, no entanto, o pilar saúde como o primeiro pilar, senão você não consegue fazer nada. Existe também a importância, as pessoas falam, poxa, vai lá, sangue nos olhos. A gente fala, não tem nada disso, né? Nessa nova era da economia feminina, a gente fala sobre a importância de ter brilho nos olhos, até mesmo por essa questão de sangue nos olhos, vem de toda uma era onde as pessoas se matavam, né? Se gladiavam, e aí quando acabava todo o armamento, você ia lá, pegava aquela peixeirinha aqui, né? Aquela faquinha aqui e ia na jugular. Isso não cabe mais, Sim. né? Então a gente trabalha como a mulher, ela pode ser muito mais feminina, né, dentro do seu ambiente de trabalho e tendo muita produtividade dentro disso. Então é bem legal. Então são 2 dias onde nós ficamos ali deliberando, né, como chegamos até aqui. Chegamos de uma maneira muitas vezes, né, sangrando, ferida, né? De repente, como você mesmo disse, às vezes achando, né? Porque quando nasce uma mãe, já nasce aquele sentimento de, poxa, eu não vou dar conta de tudo. E não, acho E a gente que se cobra demais, né? Exatamente. Então é possível você dar conta de tudo, desde que seja de uma maneira organizada. Por isso que a gente utiliza várias metodologias para fazer com que a vida seja muito mais leve, como a gente mesmo diz, o evento ele é muito fluido, então tem que ter lucro, tem felicidade, né? E tem que ter toda essa união de sororidade feminina, porque nos ensinaram que mulher não era amiga de mulher e muitas vezes a gente acreditou nisso. Então hoje a gente está tirando, desvendando tudo isso, falando que mulher é amiga de mulher sim. E quando precisa a gente pega na mão e é muito legal. Então, por mais que é um evento grande com 700 mulheres, a gente faz uma grande roda, assim, onde até o palco é fluido, né? Que por legal, isso que tantas, por isso que é algo muito orgânico, muito Perfeito. gostoso. Então, olha, duas coisinhas. Primeiro, um convite para você voltar aqui no programa, para a gente conversar o programa inteiro sobre esse cuidado da mulher. A gente vai Pode estourar ser? o programa. Sabe o que é estourar o programa? É não dar tempo de falar tudo, porque tem assunto, hein, amigo? Pois é, pode ser? Pode ser. E segundo, eu sei que vai ter uma nova data para Conexão, para o pessoal que está assistindo. Só fala a data pra gente, por favor. Exatamente. Vai ser nos dias 14 e 15 de setembro, em São Paulo. 14 e 15 de setembro, um grande evento. Nós não tínhamos planejado, mas o evento foi tão sucesso que no último minuto a gente decidiu. Então, 14 e 15 de setembro, eu estou esperando vocês, né? Vocês são grandes parceiros e acolhem nosso coração. É uma empresa amiga, muito maravilhosa. Mas volta antes aqui, Tatiane, Combinado. pode ser? Para você falar do evento? Vai ser ótimo. Combinado, então. Obrigado, viu, minha Eu que querida? agradeço, gente. Um grande beijo, até mais. Vamos falar de notícias? Vamos. E sobre café. Quem gosta de café, hein? Coado, aquele bem fresquinho. Eu amo, amigo. É uma delícia, né, gente? Mas quando você vai deixando o café para depois, é bom saber que o café requentado, gente, perde sabor e pode até fazer mal. Concentração na frente do computador e uma xícara na mão. Café bom é café feito, né? O que tem aí nessa sua xícara? Café. Quem que fez esse café? Raíssa. Os colegas já determinaram que é a Raíssa quem cuida do café de todo mundo. Aí o pessoal acabou gostando e falou, e aí, Rai, cadê seu café? Você não fez café ainda? Por aqui não tem conversa, tem que ter café o dia todo. Quando a xícara esvazia, o pessoal vem aqui para a cozinha e se serve na cafeteira. Acontece que ela fica ligada o dia inteiro e o café é requentado. A Camila já toma o café requentado antes mesmo de vir para a empresa. Como eu já acordo muito em cima da hora de vir pro trabalho, então geralmente à noite eu já faço café e tomo de manhã. Aí eu só esquento no micro-ondas. No micro-ondas, no fogão, na cafeteira, são várias técnicas para requentar o café. Mas os especialistas alertam, não é o recomendado. Oxidação é quando o café ele fica, quando a gente abre a embalagem, ele já começa, ele entra em contato com o ambiente, certo? E aí ele vai perdendo esses compostos. São mais de 1000 compostos voláteis que um café tem. E cada vez que o café é requentado, mais nutrientes são perdidos. De acordo com especialistas, beber o café oxidado pode trazer prejuízos para a saúde, como azia, enjoo, dor de estômago e dor de cabeça.
O ideal é tomar o café feito na hora e não tem segredo. Aqui eu tô colocando uma proporção de 10 gramas para cada 100 ml de água. Se sobrar esse café aqui, nada de requentar isso? Nada, nunca, pelo amor de Deus. Ai, só de ver a imagem dá vontade de tomar. Ai, viu? tô Que sentindo delícia. cheirinho. É, muito bom. Bom, o assunto de hoje, é sobre saúde. E a gente está falando sobre doenças que são tratadas pela hematologia. Então, o nosso entrevistado de hoje é médico, coordenador do serviço de hematologia do Hospital Pio XII, Dr. Evandro Rosa. Vamos pensar um pouquinho também, que você em casa pode participar, mas mudar um pouquinho o nosso assunto aqui. Aliás, quando a gente leu de manhã, né, a gente falou assim, nossa, linfoma, né? Qual que é a ligação? Não tem nada a ver com leucemia, é outra situação, doutor? Tem, são doenças irmãs. Ah, é? Só que a leucemia é a doença famosa. O linfoma ele é até mais comum. É mesmo? Para a gente falar de linfoma, eu vou fazer um breve apanhado. Dentro dos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, você tem um subgrupo chamado linfócitos. O linfócito é a célula que combate infecções por vírus, combate tumores. A gente tem células tumorais no nosso organismo e o linfócito vai lá e elimina, não deixa que aquilo vire um câncer. Mas o linfócito, como qualquer célula nossa, ele pode perder a diferenciação dele e se transformar num câncer. Ele sendo uma célula que combate vírus e câncer, ele pode também originar um câncer dele que se chama linfoma. E esse linfócito, ele fica localizado no nosso organismo em pontos chaves, a gente brinca, que são postos de guarda que a gente tem. Então, todo mundo já teve uma íngua na vida, uma infecção de garganta, fica dolorido aqui, ou você machuca o pé, aparece uma ínguazinha na virilha, ou na axila, se você machuca o braço. Esses pontos, que a gente chama de ínguas, são linfonodos, e é ali que os linfócitos estão. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma lesão na mão, entra um agente estranho no teu organismo, ele vai passar por aqui. Então você tem um posto de guarda aqui. Aquilo incha, você resolver a infecção, volta ao normal. Quando incha uma íngua é porque você teve um aumento do número de linfócitos para eliminar aquele problema. Olha. O linfoma é um tumor que vem dessa célula. É uma doença muito prevalente, é mais comum que as leucemias até. E a gente trata, em geral, sem necessidade de internação, com quimioterapia, anticorpos monoclonais. É uma doença cujo tratamento avançou demais também. E é uma doença que não é tão falada, conforme vocês disseram. Doutor, embora ela seja até mais comum do que a leucemia, existe uma causa? Até existe, Águida, mas a grande maioria dos linfomas a gente acaba não descobrindo. Você sabe que ele tem uma associação com infecções crônicas. Dele, né? Hoje os pacientes com infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, todos são bem tratados, o Brasil é uma referência nisso. Mas na época, nos anos 90, por exemplo, que o HIV não tinha uma terapia tão promissora, tão funcional, o linfoma era uma manifestação do HIV também. Então o linfoma ele pode ser decorrente de uma infecção crônica que você não tratou bem, principalmente pelo HIV, hepatite C. Ele pode ser decorrente de exposição à radiação, mas a verdade é que mais de 95% das vezes a gente não consegue encontrar uma causa definida. E doutora, a cura então, o tratamento, ele é algo que não precisa de internação. No Pio XII vocês fazem como? A quimioterapia, o que é? O Pio XII a gente tem um volume muito grande de pacientes com linfoma. O tratamento usa quimioterápicos, corticoides, anticorpos monoclonais, que são drogas muito específicas que vão só na célula tumoral. E isso tudo fez com que as taxas de cura de linfoma, hoje, linfoma não é uma doença só. Linfoma é um termo genérico para mais de 70 doenças diferentes. Mas globalmente falando, a taxa de cura deles hoje passa de 70%. É claro que cada caso a gente analisa, tem scores prognósticos, né? Mas é uma doença que a gente trata com menos alarde do que a leucemia, porque interna menos. Oh, que interessante. E o Pio XII trata, a referência na nossa região é o Pio XII, para o munícipe também. A gente faz um trabalho bem bacana ali na comunidade. Temos centenas de casos curados ao longo desses 23 anos que eu estou aqui na cidade. Que boa notícia. Arrisco dizer que mais de 1000. Doutor, mais de 1000 casos curados. Por exemplo, os sintomas são parecidos com os sintomas da leucemia? São um pouco diferentes, porque como é um tumor que se desenvolve nessas áreas de ínguas, axila, pescoço, virilha, a principal manifestação é você notar o aumento dessa região. Você nota um nódulo indolor, às vezes o paciente tem perda de peso, e não é voluntário essa perda de peso, febre inexplicável, sudorese noturna, sudorese de molhar a cama, encharcar o lençol. Sudorese, senão todo mundo vai pensar que tem linfoma, e é porque às vezes a noite está quente. Tá calor, colocou um cobertor num dia quente. É verdade. Então, o que faz a gente pensar é nessa tríade, sudorese noturna, perda de peso não explicada, febre não explicada e principalmente esses nódulos na região das ínguas.
Perfeito, doutor, obrigado, viu, pelas informações até então. A gente volta já para falar de transplante de medula óssea. Segura um pouquinho aí. É isso. Vamos então chamar o Douglas Cruz. Nós vamos ver quais são as notícias em destaque aqui na nossa região. O Douglas apresentou agorinha mesmo o jornal da Band Vale FM e está ao vivo com a gente para passar então algumas informações. Douglas, uma boa semana para você, viu? Obrigado, Águida, para você, para o Lucas e para todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia da rádio Band Vale FM são problemas de saúde que atingem mais de 43 milhões de brasileiros. A gente está falando de diabetes e hipertensão. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de brasileiros têm diabetes e mais de 30 milhões aí têm hipertensão. Em razão disso, visando realmente evitar esses casos de diabetes e hipertensão, a Prefeitura de Taubaté e a Universidade de Taubaté, a Unital, realizam essa semana a Semana de Prevenção à Hipertensão e também ao Diabetes, né? No ano passado, mais de 5 mil pessoas foram atendidas nesses programas e hoje a Prefeitura deu início aí, é mais uma etapa do curso dos alunos de medicina que tem como objetivo ajudar a população em geral a prevenir essas doenças que, em sua grande maioria, são preveníveis, né? Então a gente está falando aí de uma ação que acontece agora a partir das 5 horas da tarde, lá na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté, onde os alunos aí dos cursos de medicina e outros setores da saúde da Universidade de Taubaté estarão atendendo pessoas com dicas e orientações para se prevenir o diabetes e também aí a hipertensão. Tudo isso é gratuito, vale frisar, nada será cobrado e os alunos e as pessoas que estiverem passando aí pela Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté, podem procurar aí os alunos e pegar algumas orientações sobre dicas importantes para a gente continuar cuidando da saúde, principalmente prevenindo aí a diabetes, como já falei. Mais de 43 milhões de brasileiros têm diabetes ou hipertensão, que são doenças aí do século que estão cada vez mais acometendo a nossa população aqui do Vale do Paraíba. Também é destaque do Jornal do Meio-Dia aqui da rádio Band Vale FM a situação das estradas. Nesse momento, o motorista que pega viagem aqui pelas rodovias que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba fazem uma boa viagem, porém de manhã uma neblina bem forte estava atingindo grande parte das rodovias, principalmente as serranas, né? Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga de Taubaté a Campos do Jordão, e também as rodovias litorâneas como a Tamoios, que liga de São José a Caraguatatuba, e Oswaldo Cruz de Taubaté a Ubatuba. Portanto, o motorista deve redobrar a atenção, porque no final da tarde essa incidência de neblina nos trechos de serra deve voltar a acontecer. Por enquanto é isso. Lucas e Águida, eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, meu amigo. Obrigado pelas informações. Realmente esse toque das estradas é muito importante. Valeu mesmo. Viu? Boa tarde. Bom, a gente volta daqui a pouquinho comentando com vocês que na Europa está avançando a primeira lei, e que bom, viu, gente? Que vai regulamentar o uso da inteligência artificial. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e também sobre o nosso assunto do dia com o Hospital Pio 12. Estamos recebendo hoje o médico coordenador do Serviço de Hematologia do Hospital Pio 12, que é o Dr. Evandro Rosa. Você pode mandar sua pergunta ou seu comentário para o nosso WhatsApp, tá? A gente lembra o número, que é o 12 997 16 7989. Agora a gente vai falar sobre mieloma, né, amigo? Pois é, gente, olha que interessante. A Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, fez uma pesquisa esse ano. Gente, olha com quantos pacientes. Foram 164 pacientes e mostrou que 94% deles nunca tinham ouvido falar sobre mieloma antes de receber o diagnóstico. Interessante, né? A gente mesmo de manhã foi ler essa palavra, mieloma. Né? A gente até achou estranha, porque assim, a gente fez uma pesquisa para saber. Então vamos explicar, doutor? Claro. O que são os mielomas múltiplos ou apenas mieloma, né? O mieloma é um tumor do sangue também, mas ele se manifesta de uma forma um pouco diferente de leucemias e linfomas. Ele provoca lesões ósseas, é uma doença prevalente depois dos 50, 60 anos de idade. Essas lesões ósseas causam fraturas espontâneas muitas vezes. Nossa, o osso fica fraco, digamos assim? Fica fraco, a gente brinca com os pacientes que é como se fosse um caruncho no osso. Às vezes a pessoa vai fazer um movimento banal, lateral, pegar um objeto, fratura a coluna. Sim. Uma queda simples, fratura o fêmur. Então, a manifestação do mieloma é destruição óssea, às vezes comprometimento da função renal, e anemia, essa é a tríade que faz pensar em mieloma no paciente depois de 50, 60 anos. É uma doença cuja prevalência aumentou muito nos últimos 20 anos. Hoje a gente tem caso novo todo mês sendo tratado. E é a doença que mais teve avanços nos últimos anos em termos de terapia. Ai, que bom também. Eu sou né? formado nos anos 90.
daí o cabelo branco já. E na época era uma doença com uma sobrevida estimada de 3 a 5 anos. Hoje, doença crônica, igual um diabetes, você vai tratando, a pessoa vai viver lá até os 90 anos de idade. Ai, que bênção. Então, apesar de ser um câncer, ele é muito tratável. Entendi. E você consegue devolver a qualidade de vida. A principal terapia do mieloma, aí falando um pouco também do que a gente faz ali no Pio 12, é o transplante autólogo de medula óssea. O que é esse transplante autólogo? É uma terapia onde eu exponho o paciente a uma quimioterapia em dose alta, que varre essa célula tumoral do mieloma para longe, vai embora, achou o tumor. E aí, nisso eu causo uma deficiência absoluta de produção de sangue. Mas aí o que eu faço? Antes de expor essa quimioterapia em dose alta, eu colho células tronco do paciente, armazeno, faço a quimioterapia na dose que eu preciso, e aí depois eu recupero essa imunidade dele com a célula que eu colhi antes do procedimento. Olha que Então, interessante. é como se você fosse fazer um saque muito grande para um projeto pessoal, você faz uma poupança antes. Sim, sim. O transplante autólogo é isso, eu colho, faço uma reserva, deixo preservadinho ali, faço a quimioterapia na dose que eu preciso, que é tóxica, elimino o mieloma múltiplo, e aí depois eu pego aquela reserva de célula-tronco que eu colhi, devolvo para ele. Ele fica internado 12, 13 dias, recupera, tchau, mieloma múltiplo. A gente usa isso muito em linfoma, acabei não falando no outro bloco também. Eu ia perguntar se esse tratamento pode ser usado exatamente para outros tipos de câncer. A principal indicação de transplante com célula própria do paciente é o mieloma múltiplo, e também são os linfomas que falham com a terapia inicial, que é o quimioterápico. Quando você faz um tratamento de um linfoma e a doença recai, eu tenho que usar uma quimioterapia mais intensiva que essa, é o transplante autólogo. Né? Nas leucemias não dá muito certo isso, porque a célula tumoral é a célula primordial da medula. Eu preciso usar a medula de um doador, um irmão, um parente ou alguém do cadastro nacional, mas o transplante autólogo em linfomas, mieloma, alguns casos de tumor de célula germinativa, por exemplo, tumor de testículo, neuroblastoma, que é um câncer da infância, o transplante autólogo é curativo. E é esse o procedimento que a gente tem batido em mais de 600 casos no Pio 12. Caramba, doutor, a gente pensa em ossos fracos, já lembra de osteoporose. Quero saber se tem a ver uma coisa com a outra ou não. Não. A osteoporose decorre de um processo natural de descalcificação óssea ao longo da idade. É mais incidente nas mulheres por questões hormonais. A testosterona acaba fazendo com que o cálcio fique fixo no osso por mais tempo. E a mulher, quando sofre aquela mudança no climatério, na menopausa, diminui o estrógeno, você tem uma descalcificação gradual. O mieloma não, ele é uma doença. É um tumor que se desenvolve ali dentro do osso, onde é produzido sangue. Mielos quer dizer medula em latim. E esse tumor ele vai provocando lesões focais no osso, não é no esqueleto inteiro. Ele vai destruindo principalmente o esqueleto axial, que a gente diz, coluna, aparecem lesões no crânio e na bacia. A parte central do esqueleto. E a osteoporose é no corpo todo, né? Osteoporose é no corpo inteiro. Entendi. Né? E ela não é uma coisa maligna, ela é uma evolução natural. É passível de prevenção, mas não tem uma causa de malignidade. Excelente. A gente prometeu falar de transplante de medula óssea. Segura um pouquinho que a gente já volta com essa informação, tá bom? Mas olha, na Europa está avançando, gente, a primeira lei que vai regulamentar o uso da inteligência artificial. E pune quem utilizar essa ferramenta de forma criminosa. A inteligência artificial é a marca do século XXI. Robôs e programas que pensam por você, tomam decisões e resolvem problemas sem a necessidade de raciocínio humano. Por isso, os parlamentares europeus debatem como criar regras para controlar esse novo mundo. Um exemplo é o ChatGPT, sistema baseado em algoritmos que permite ao usuário obter respostas e, por exemplo, criar textos com base no estilo de qualquer personagem. Tudo tão real que chega a assustar. Em abril, a editora-chefe de uma revista alemã foi demitida por publicar uma entrevista falsa com Michael Schumacher feita na plataforma. O ex-piloto alemão vive sob cuidados da família há 10 anos, quando sofreu um grave acidente de esqui e nunca mais foi visto em público. As ferramentas de inteligência artificial serão classificadas conforme seu nível de risco, que vai de baixo a inaceitável. Quanto maior a preocupação sobre o aplicativo, maior será o controle que as empresas deverão seguir. Os eurodeputados também concordaram em proibir o uso de reconhecimento facial em espaços públicos. A preocupação com o armazenamento de dados, os riscos à privacidade dos cidadãos e preocupação com erros de identificação embasam a decisão dos parlamentares em Bruxelas.
As empresas que desrespeitarem as regras serão multadas em até 30 milhões de euros, ou em 6% dos lucros globais. A votação final no Parlamento Europeu será em junho e ainda precisará ser validada pelos países que compõem o bloco europeu. O negócio vai dar o que falar ainda, Tá certo, né, amiga? E precisa. Porque se não coloca agora, gente, o limite, vai acontecer muita coisa, né? E tem que vir pro Brasil isso também, viu, gente? Tá demorando para se conversar sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta e vai comentar com você. Você tem costume de buscar na internet a segunda via, por exemplo, de algum boleto? Cuidado, porque daqui a pouquinho a gente vai contar o que está acontecendo. Pois é, um toque para você, segurança para você também, viu? E já a gente volta também com os sortudos ganhadores do Vale Cap do último domingo, não sai daí. Olá pessoal, logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso com alguns dos ganhadores do Vale Cap especial Dia das Mães, então não percam, hein? Fiquem ligadinhos. Estamos de volta e quando a Alê tá aqui com a gente, Vale Cap com certeza, bora conhecer os sortudos. Alê, que bom ter você aqui, viu? Eu agradeço Bem-vinda. muito estar aqui Boa com tarde. vocês. Boa tarde a todos. Olha, no primeiro prêmio, R$10 mil, a Rosângela, da cidade de Guaratinguetá, ganhou sozinha, tá? Ela, devido a compromisso, não está presente. No segundo prêmio, quem faturou sozinha R$10 mil é a mamãe Bárbara, que teve um domingo de Dia das Mães especial. Bom. Ela é da cidade de Jacareí. Bárbara, receber essa notícia foi maravilhoso, né? Maravilhoso. E esse prêmio vai te ajudar em quê? Pagar umas continhas, viajar um pouquinho. Parabéns, viu? Pode ir pra lá, por favor. Valeu, no terceiro prêmio, tivemos R$10 mil, 2 ganhadores. O Marcos Santos, da cidade de Caçapava, devido a compromisso, não está presente. Mas quem dividiu com ele está aqui, que é o Wagner Moreira, da cidade de Caçapava também. Faturou R$5 mil. Tá bom demais, Boa tarde. Né? Muito bom. Ajuda bastante já, né? Esse prêmio vai te ajudar em quê? Vai ajudar a pagar umas continhas, né? Sempre é bom ajeitar as coisas. Parabéns, viu? Obrigada. Pode ir pra lá, por favor. Parabéns. E no quarto prêmio, o ganhador é da cidade de Taubaté, faturou sozinho R$1 milhão. R$1 milhão. Hoje pela manhã ele esteve tomando um café da manhã conosco lá, olha, ele deixou o depoimento dele. Ele falou pra gente que devido a um problema de saúde, ele não poderia estar presente aqui ao vivo, mas eu gravo com ele amanhã na cidade dele, tá? Às 12h30 da tarde. Qual que é a cidade que você falou? Desculpa. Taubaté. Taubaté, Amanhã, novo às milionário. 12h30, eu vou estar lá na Praça Dom Epaminondas com ele, gravando. Que demais, que legal. Foi muito bom. Né? Ele falou que tá muito feliz, que ele vai poder realizar o sonho da família, dar um bom estudo para a filha, enfim, vai dar para fazer tudo. Parabéns. E tivemos também o mega giro da sorte no valor de 2.500 cada, que foram 80 giros da sorte. 80 Gente, eu não ganhei dessa vez de novo. Eu vou tentar. Né, amiga? Que podia estar no meio dos 80, pelo menos, né? Não é? Mas vamos tentar essa semana. Quem sabe na próxima né? semana. Tá O aqui. prêmio da próxima semana também tá maravilhoso. Por apenas R$10, gente, você concorre a uma moto Honda no primeiro prêmio, uma moto Honda no segundo prêmio, no terceiro prêmio, outra moto Honda, tá? E no quarto prêmio tem o Corolla Cross, mais R$10 mil. Olha, não vem sozinho não, hein? Já dá pra fazer o documento Por do carro, R$10, né? amiga? Por R$10. E tem o super giro da sorte, que serão 50 giros no valor de R$1.000 cada. E lembrando que por apenas R$10 você concorre a todos esses prêmios e ainda ajuda a PAI da sua região. É maravilhoso, né? Sensacional. Semana que vem só. espero vocês, tá? Ai, gente, olha, a gente espera mais que você. A gente tá firme e forte aqui tentando. Tamo mesmo, viu? Tamo Obrigada, viu? Uma boa semana a todos. Valeu, minha querida. Vamos para as Obrigado. nossas notícias, então? Você costuma fazer, de repente, algumas buscas pela internet, quando precisa, por exemplo, do segundo boleto? Né? Muita gente esquece, vai na internet para pegar a Eu conta faço para pagar. isso, amiga, e tem que ter cuidado, porque, olha, golpistas roubaram clientes de uma seguradora e gastaram dinheiro, gente, em viagem. Ainda bem que agora eles estão em cana. Da ostentação, no tour pelo deserto, até o passeio de Ferrari por Paris. Depois de festejar em destinos luxuosos como Ibiza, na semana passada estavam em Dubai. Agora foram direto para a cadeia. A polícia do Rio prendeu o casal Marcos José Valentim de Almeida e Bárbara Rodrigues de Oliveira, em São Paulo. Por favor, mão para trás. Segundo os investigadores, eles chefiavam um esquema de golpe do boleto falso e viviam esbanjando o dinheiro roubado. Os golpistas abriram uma empresa de fachada com um nome bem parecido ao de uma seguradora conhecida. Depois de ter acesso a dados privilegiados das pessoas, toda vez que um cliente da seguradora precisava de uma segunda via de boleto,
A quadrilha enviava um código de pagamento muito parecido com o original. Os criminosos pagavam para que o endereço da falsa seguradora aparecesse no topo das buscas pela internet, enganando muitos clientes. A polícia já identificou vítimas em pelo menos 5 estados. Uma delas perdeu R$3.000. Eles ainda pediram para avaliar o atendimento, perguntaram se eu gostaria de receber futuros boletos por e-mail. A mulher que aparece como proprietária da empresa falsa também foi presa em São Paulo. Um carro importado no valor de R$250 mil e dinheiro foram apreendidos. Nós vamos analisar os celulares e laptops que foram apreendidos, porque a gente precisa identificar outros integrantes e principalmente entender como eles tiveram acesso ao banco de dados dessa seguradora. Em um ano, a quadrilha roubou mais de R$4 milhões. Os suspeitos vão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. É, muita Ainda cara bem de que foram pau presos. mesmo, né, gente? Nossa, não dá raiva, a gente vê, né, gente? Que vergonha, né? Na verdade deles é falta de vergonha na cara mesmo. Conversar com o Dr. Evandro Rosa, novamente aqui. Ele é coordenador do Serviço de Hematologia do Hospital Pio XII. Fala um pouquinho sobre o transplante de medula óssea, que é um tratamento fundamental para oncologia e doenças relacionadas ao sangue, né, doutor? O que seria esse transplante? O transplante de medula óssea é você basicamente substituir a produção de sangue. A medula óssea é o tutano do osso, aquela que a gente chama da fábrica do sangue. É você substituir por uma saudável. Porque todas essas doenças sobre as quais a gente conversou hoje no programa, a célula que origina esses tumores veio dali. Então, às vezes, não adianta você só eliminar o tumor, porque a medula óssea é um órgão que está espalhado por todo o nosso corpo, por todos os nossos ossos. Então, às vezes, em algumas situações mais graves, você tem que pegar uma medula de um doador saudável, um irmão, um doador não aparentado, ou no caso de linfomas e mieloma, você tem que usar uma quimioterapia numa dose que, teoricamente, seria proibitiva. Mas se você colhe um pouco da medula óssea desse portador da doença e faz a quimioterapia na dose alta e devolve essa medula para ele, você se sobrepõe a essa toxicidade que seria proibitiva. Então é um transplante onde você vai fazer manipulação celular. No Pio XII a gente tem uma estrutura já de longa data, mais de 20 anos ali, muito bem preparada para isso. Nós temos um setor só com filtro EPA, um filtro central, esse paciente fica sem defesa durante alguns dias. Então, ele não pode ficar numa enfermaria comum. Temos um trabalho muito bonito, me orgulho muito de trabalhar ali. Estamos ali, uma equipe multidisciplinar sensacional. Eu e o meu sócio, nós estamos aqui há mais de 20 anos, o doutor Fernando Calera. Atendemos aí seguramente, estávamos fazendo a conta outro dia de cabeça, mas só no Pio XII, nesses 23, 25 anos que estamos ali, atendemos mais de 10 mil pessoas. Nossa. Com esses diagnósticos todos, né? De transplante fizemos aí mais de 640, 650. E é um hospital que se diferenciou nesse ponto. Então é importante a gente, num programa com alcance que vocês têm aqui, quem nos assiste saber que isso existe em São José dos Campos. Você não precisa. Quando eu cheguei aqui no final dos anos 90, você tinha uma leucemia, um linfoma, você tinha que ir para São Paulo, para Campinas, para Ribeirão, Barretos, Jaú. Isso já há muito tempo que não é mais assim. Doutor, saber que existe e com muita experiência, né? Verdade. Com tanto tempo de experiência assim. Doutor, existem alguns tipos de transplante de medula? Exato, eu falei muito rapidamente, mas quando o tumor ele é primário da medula óssea, que é o caso da leucemia, em geral não adianta eu colher célula do próprio paciente para usar depois, porque nessa própria coleta posso ter alguma célula ali escondidinha. Então, nesses casos, a gente faz o transplante que a gente chama de halogênico, onde o doador é outra pessoa e não o paciente. Essa outra pessoa pode ser um irmão, pode ser um doador cadastrado no Registro Nacional, mas uma coisa sensacional que aconteceu nos últimos anos é você conseguir fazer também o transplante de doadores com compatibilidade parcial, ou seja, ou os pais ou os filhos. Nossa. Isso praticamente resolveu o problema de quem não tinha doador de sangue. Sim, é verdade. Quem é mais velho como eu, lembra lá dos anos 80, gente fazendo vaquinha, vamos levar o paciente para os Estados Unidos para conseguir um doador. Isso acabou. Hoje você quase sempre tem um doador na família, uma vez que você consegue fazer também na vertical, ou dos pais ou dos filhos, ou primos. Nossa. Então, isso foi um avanço muito grande. É a medicina, né, que avançou esse ponto. A imunologia avançou. E o transplante autólogo é aquele que eu uso a célula do próprio paciente. Esse é possível você fazer nos linfomas e nos mielomas, que é o que a gente faz aqui no Hospital Pio XII, em São José. Perfeito. Só com umas mensagens aqui, só mostrar a fotinho da mãe do Leone,
que eu fiquei devendo para ele na sexta-feira passada, que ontem foi Dia das Mães, a gente mostrou de todo mundo menos a dele, né? Um beijo para Maria Clara, eu fui no aniversário dela de 15 anos, essa linda que a gente ama bastante, Deus abençoe muito. Amigo, linda, você né? está lindo e lindo, gente. Eu fui o príncipe da festa dela de 15 anos. Mesmo? Por isso que você falei estava tão ela, maravilhoso. O príncipe tá um pouco velho, né? Posso te falar? Acho que a Ayla vai pedir para você ser o príncipe dela. Ai, gente, eu vou ser o avô dela nessa situação. Mas tudo bem. Ela chama de tio Lucas Sevelino. Ah, era um doce. Lucas Sevelino. Era uma princesa. Olha só, 2 mensagens sobre vocês lá do hospital que eu acho que é legal a gente destacar. Doutor Evandro, excelente profissional, anjo na terra enviado por Deus para cuidar de outras vidas. Agradeço ao Hospital Pio 12, excelente atendimento humanizado. Olha que lindo, amiga, toda a equipe oncológica. Diz que o marido dela fez tratamento de transplante de medula óssea, autólogo, isso que o doutor comentou agora. Sobre os cuidados do doutor, tá super bem. Que graça, que bom. Né? Legal depoimentos assim, né, doutor? Não, e tem um outro aqui maravilhoso também. Olha que lindo, amiga. Que emoção. Sou Bernadette e em 2002 fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O doutor Evandro Rosa fazia parte da equipe, fez todo o tratamento durante o ano de 2003 no Hospital Pio 12. Depois de 20 anos estou muito bem, não foi preciso fazer o transplante. Ai, que lindo. Que bom. E eu me lembro da Bernadette. Parabéns. Você lembra? Nossa, que legal, batalhadora, Bernadette. sensacional, lembro dela. Porque são tantos pacientes, né, doutor? Mas alguns a gente lembra mais. Porque é uma batalha, você está junto ali no dia a dia, sofre junto, mas uma hora acaba, tudo passa, né? Verdade. Acho que é legal a gente até encerrar falando sobre isso, né, amiga? Sobre a questão do tratamento é possível, a cura é possível, né, doutor? Porque a gente ouve a palavra câncer. Cada vez mais. A gente odeia essa palavra aqui no programa, né, amiga? É verdade, a gente não gosta. Nossa, a gente não precisasse falar mais, a gente não falava, mas infelizmente a gente tem que combater, né? E sempre mostrando tratamentos e de que é possível realmente ser curado. Principalmente na área de oncohematologias, leucemias, linfomas e mieloma, sendo repetitivo, avançou demais. As terapias melhoraram muito, o SUS oferece muita coisa, nos convênios também. Então as taxas de cura melhoraram demais desses 15, 20 anos para cá. Imagina, amiga, que bom, né? É uma esperança, né? É uma esperança para todo mundo. Pra gente que também comunica aqui, pra gente é muito bom saber, porque antes a gente ouvia a pessoa falar que estava com câncer, tô com câncer no sangue, era um atestado de morte para a pessoa. É verdade. Né? Ficava numa situação delicada. Hoje não. Hoje não, né? Vamos para o mito ou verdade? Temos? Acho que não dá tempo, né, Renatinha? Não dá, 1,5. Já falaram para a gente encerrar. Doutora, a gente agradece, então, a sua participação aqui no Falando Nisso. Venha mais vezes, viu? Claro. Obrigada pela atenção. Foi um prazer, uma honra estar com vocês aqui. E parabéns pelo trabalho também. Você vê as pessoas elogiando e a gente também tira chapéu aqui para o Pio 12. Você que tem convênio, atenção, gente. O Pio 12 atende todos os convênios. Você pode buscar seu tratamento lá também. Fica a dica para vocês. Amanhã a gente vai conversar com você que comprar um terreno e fica com medo de comprar um terreno e se dar mal. Como fazer tudo certinho para tudo dar certo. A gente vem no programa ao vivo para ajudar você também em compra de imóveis. É isso. Olha, um grande beijo no seu coração. A gente encerra o Falando Nisso agora. A gente adora também a sua participação, então pode mandar sua perguntinha, ou o seu comentário, ou a sua sugestão de tema aqui para o Falando Nisso, tá bom? Um beijo, boa semana. Boa semana, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.